Prezados e prezadas, meu nome é Márcio Sarquis, sou advogado e hoje falarei um pouco para vocês sobre o termo de consentimento informado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica. A Lei Federal 8.078/90, denominada como Código de Defesa do Consumidor, é uma lei abrangente que trata das relações de consumo em 3 esferas: civil, administrativa e penal. Portanto, o Código de Defesa do Consumidor foi criado com o objetivo de garantir a defesa e proteção do consumidor. Em seu artigo 6º, inciso 3, o Código de Defesa do Consumidor garante como um dos direitos básicos do consumidor, aqui eu peço licença para ler com vocês, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Aqui temos um ponto crucial para o entendimento contextualizado do motivo da elaboração adequada do termo de consentimento informado. Ou seja, não basta um documento redigido de qualquer forma. Ao contrário, é necessário atenção a todas as nuances técnicas. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o dever da informação. O dever de informação está diretamente relacionado com a liberdade de escolha do paciente, sendo que a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, ou seja, de qual outra forma o paciente teria condições de formar a sua opinião e, consequentemente, tomar uma decisão adequada. Como exemplo, eu vou trazer para vocês o entendimento da 4ª turma do STJ. O entendimento da turma é o de que, não só da 4ª turma, tanto a 3ª e a 4ª turma, elas julgam questões relacionadas também ao direito do consumidor. Então, o entendimento da 4ª turma é o de que a falta de informação adequada sobre risco cirúrgico enseja indenização por danos morais. Tendo em vista que na relação médico-paciente, a prestação de informação correta e esclarecida sobre diagnóstico, tratamento e todos os eventuais riscos constitui direito do paciente ou de seus representantes legais. Então, vocês podem observar que é importante que o profissional da saúde se atente ao dever de informar, adapte tudo isso no seu consultório e também entenda que o judiciário tem sido muito rigoroso com essas questões, ok? Após essa pincelada no Código de Defesa do Consumidor e no entendimento do STJ a respeito do tema, vamos abordar um pouco do Código de Ética Médica. Aqui eu trago para vocês as normas deontológicas, são um conjunto de deveres profissionais do médico previstos no Código de Ética Médica. E assim sendo, resolvi abordar nesse vídeo 5 artigos que, sem dúvida alguma, devem guiar o médico quanto à sua conduta profissional. O capítulo 3, que trata da responsabilidade profissional do médico, eu trago aqui para vocês, dentro do capítulo 3, eu trago para vocês o artigo 11, que trata sobre a elaboração de receituário, atestados, laudos, ou seja, a documentação do dia a dia do médico. E o artigo 11, ele é muito claro, tá? Ele deixa expresso a proibição ao médico de expedir esses documentos de maneira ilegível, ou seja, os documentos que eu citei, que são os documentos do dia a dia do médico, que envolve a relação médico-paciente, eles precisam ser elaborados, ser redigidos de maneira legível. Esse artigo também esclarece que esses documentos não poderão ser elaborados sem identificação do médico, no caso o número do CRM, assim como também é vedado ao mesmo assinar folhas em branco em documentos médicos, tá bom? Isso aí é algo muito importante e tem muito a ver com o termo de consentimento informado. Em ato contínuo, nos deparamos com o artigo 22 e 24, tá? Ambos do capítulo 4 dos direitos humanos. No caso do artigo 22, é expressa a proibição do médico em deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após prestar esclarecimentos sobre o procedimento a ser realizado. Mas temos uma exceção, salvo em caso de risco iminente de morte. Fora isso, via de regra, o médico vai ter que elaborar esse termo de consentimento informado de uma maneira adequada e colocar o paciente para participar desse termo. Tá? Isso aí é um procedimento que eu costumo fazer com meus clientes, né, em seus respectivos consultórios, ou mesmo pelo meu escritório, mas eu tento explicar que é preciso individualizar essa documentação e existem técnicas e maneiras apropriadas para isso. Ainda no capítulo 4, em sintonia com a necessidade do termo de consentimento informado quanto
o dever de informação, né, aqui nós estamos abordando as duas necessidades, a imposição do uso do termo de consentimento informado e a necessidade do dever de informação. Na verdade, eles caminham junto dentro do seu consultório, dentro da sua prática médica. O artigo 24 do Código de Ética Médica proíbe o médico de impossibilitar que o paciente exerça o seu direito de decidir livremente sobre a sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Então a gente pode ver aqui que a autonomia do paciente também é invocada nesse artigo, tá? E também faz parte, né, dessa pequena aula que eu trago aqui para vocês, tá? Na verdade é algo bem básico, bem introdutório, mas que eu acredito que vai colaborar sim na sua prática diária, tá bom? Vamos aqui para o nosso próximo template, o capítulo 5, das relações com pacientes e familiares. Aqui eu trago 2 artigos também. Sempre lembrando que o meu objetivo é conectar os artigos do Código de Ética Médica, que tratam do termo de consentimento informado, e do dever de informação e também da autonomia do paciente. Tá bom? Então a gente vai abordar esses 2 novos artigos, 31 e o 34. O artigo 31, ele veda ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte, novamente. E o artigo 34, ele obriga o médico a informar devidamente o paciente quanto a seu diagnóstico, prognóstico, riscos, objetivos de tratamento, exceto quando essa informação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Então, vocês podem perceber a conexão desses 2, eles, na verdade, são artigos muito parecidos, e se conectam, claro. Bem, em conclusão, eu trago a conclusão aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória. Na verdade, eu abordei sutilmente alguns temas sobre a necessidade, né, a obrigatoriedade do uso do termo de consentimento informado e do respeito ao dever da informação e à autonomia do paciente. Espero que vocês tenham compreendido que para a elaboração e aplicação adequada do termo de consentimento informado é necessário respeitar o dever da informação e a autonomia do paciente, como eu bem disse. E gostaria também de agradecer a todos que assistiram o meu vídeo até o fim. Se você gostou, curta, compartilhe, continue acompanhando o meu trabalho por aqui. Eu espero poder gravar muita coisa bacana, muito material bom para vocês. Obrigado a todos e até mais.